Olá amigos, tudo bem? Vocês sabem qual é considerado o marco da historiografia brasileira? Eu sou Antônio Carlos e hoje eu vou contar um pouquinho disso para vocês. Para que a gente possa entender a historiografia brasileira, a gente precisa entender dois elementos. Nós vamos entender Brasil Império, Brasil Colônia. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque no período colonial nós ainda não éramos Brasil, nós éramos Brasil colônia de Portugal, ou seja, nós éramos apenas um apêndice de Portugal. Não existia aqui no Brasil um sentimento de nacionalidade brasileira. Existia uma distinção entre os reinóis, que eram aqueles nascidos em Portugal, que tinham uma série de privilégios políticos e sociais, e os colonos, que eram aqueles nascidos nas colônias, tanto Portugal, Angola, Macau, Guiné, Nova Bissau, enfim, Goa, várias províncias e regiões do Império Ultramarino Português. Mas nós decidimos então começar a estudar a historiografia brasileira a partir do momento que nós entendemos que as coisas aqui começaram a se consolidar. É preciso entender que não havia necessariamente uma obra escrita de história. Os trabalhos que nós vamos encontrar no Brasil são trabalhos de obra de caráter mais geral. E sendo assim, nós precisamos falar de um personagem italiano, André João Antonio, ou João Antonio. Antonio, ele era um italiano que entrou para a Companhia de Jesus, ele era um jesuíta, e ele se encantou tanto com o padre Antônio Vieira que ele acabou vindo para o Brasil, chegou na Bahia ainda no século XVII. Ele ocupou alguns cargos importantes, como provincial dos jesuítas e até mesmo reitor do Colégio dos Jesuítas durante um tempo. O Antonio, assim como os jesuítas, era uma característica deles, o Antonio ele era um grande estudioso. E os jesuítas, quando vieram para o Brasil, eles reuniram muitas obras, muitos trabalhos acerca da região. Essa é uma característica dos jesuítas. Em 1711, João Antonio escreveu a sua obra máxima, Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e suas minas. É uma obra excepcional que você precisa conhecer. Todavia, essa obra ela foi proibida de ser publicada. Ela foi publicada em Lisboa nesse ano, mas a sua circulação e a sua produção ela acabou sendo proibida imediatamente. E por que os portugueses proibiram esta obra? Porque o Antonio ele fazia um estudo detalhado sobre a riqueza ambiental do Brasil, sobre a flora do Brasil, sobre a fauna do Brasil, ao mesmo tempo que ele indicava as rotas por onde escoavam os minérios. Lembra que nessa época a mineração ela estava crescendo em Minas Gerais e ele contava para as pessoas na sua obra como que o Brasil fazia, como que Portugal fazia para escoar, qual era a melhor estratégia, quais eram os melhores portos. O Antonio ele fez esse estudo porque, como nós sabemos, essa é uma função dos jesuítas. Então, essa obra é uma obra-prima, que ele traz dados, é a primeira obra que traz informações sobre a produção, número de produção, pessoas necessárias para produzir, para escoar essa produção. Então, os portugueses encararam isso como sendo uma ameaça, porque ele estaria dando aos adversários portugueses, aos concorrentes portugueses, informações vitais de como era o Brasil. Diante disso, os portugueses proibiram. Essa obra acabou sendo publicada e vindo à tona apenas em 1837. O Brasil então já era independente, não tinha mais vínculos com Portugal, então não havia mais problema para que a obra fosse produzida, porque afinal de contas, agora a riqueza do Brasil já era outra. E aí, na próxima aula, eu vou falar para vocês agora sobre os viajantes. Já que ninguém daqui de dentro fazia pesquisa com relação ao Brasil,
agora os países começaram a enviar os seus próprios representantes para fazer estudos descritivos acerca da história do Brasil e da economia brasileira. Ah, uma dica, eles fazem isso até hoje. Um forte abraço. Se você gostou, curta o canal, compartilha com seus amigos. Um forte abraço.